Será que dá para estudar só o que vai cair no concurso? Eu recebo muito essa pergunta. Mayra, será que eu posso estudar só o que vai mais cair, pesquisar estatisticamente, pegar aqueles materiais de bizu e ir para a prova só com isso? Será que esse estudo é possível? Afinal de contas, são tantas matérias, né? Às vezes a gente pode ficar até com aquela sensação assim de se sentir muito sobrecarregado quando vê um edital tão gigantesco. E eu entendo muito mesmo essa tentação de querer pegar só os pontos que mais caem. Mas e aí? Será que isso realmente vai garantir a sua aprovação? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Mayra Blanes, eu sou auditora do TCU, sou Master Coach, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso e também sou criadora do método Passar Sem Pirar, que é o meu método completo de aprovação em concursos. E eu quero conversar com você nesse vídeo justamente sobre essa questão. Será que é possível estudar só o que vai cair? É verdade que estão sendo criadas cada vez mais e mais ferramentas para os concurseiros, né? Quando eu comecei a estudar, nossa, quando eu falo assim no meu tempo, eu me sinto a velha. Mas é o que é, né? Já faz um tempinho aí. Quando eu comecei a estudar, a gente não tinha essa facilidade toda, precisava ficar imprimindo prova no site do CESP, indo atrás dos professores para entender a justificativa dos gabaritos, estudava por livros mais pesados, não era algo assim tão bem direcionado para concurso como é hoje. Então hoje a gente tem muitas ferramentas, isso facilita demais a vida de quem está estudando. Por outro lado, pode trazer algumas tentações também, e uma delas vai ser justamente essa tentação aí de eu posso estudar só pelos resumos, só pelos bizus, só pela estatística do que mais cai? Será que isso é algo que vai me fazer chegar ao meu cargo público? E aí, o ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que tem duas maneiras de você encarar essa pergunta. Uma coisa é você ter inteligência na sua preparação e otimização do seu estudo. Outra coisa é você querer buscar o atalho, é querer buscar só o caminho mais fácil, é querer fazer o mínimo possível e achar que só aquilo vai ser o suficiente. Percebe o que eu estou querendo dizer? Eu vou explicar melhor. Quanto mais conteúdo de um edital você cobrir, você estiver dominando, você conseguir acertar de questões, menos chance você vai precisar na prova, entende? Para fazer isso ficar mais fácil para você, eu vou chamar a minha velha amiga Lozinha, que quem já viu o meu vídeo sobre aumento do percentual de acertos de questões vai conhecer, e a lógica é bem parecida, mas se liga aqui. Então vamos lá, suponha que tudo que está aqui dentro desse quadrado, essas estrelinhas todas aqui dentro desse quadrado, são todos os pontos, todas as coisas que podem cair na sua prova, todos os pontos de todas as matérias de uma prova específica para a qual você esteja estudando. É óbvio que né, não é viável, em nenhuma prova vai ser perguntado absolutamente tudo que está no edital, não é nem humanamente possível isso. Então, também é óbvio que o examinador vai ter temas mais preferidos, sim, isso acontece sim, que vão ser estatisticamente mais cobrados e a gente consegue verificar isso, né? Um tempo atrás a gente mesmo fazia essas análises de tanto fazer questão de prova, já acabava identificando as que mais caíam, hoje já tem materiais completos que fazem isso para você. Mas o que isso faz? Então, supondo que tudo isso aqui, todas essas estrelinhas aqui, sejam todos os pontos que podem cair na sua prova. Se você pegar os materiais com o bizu, digamos assim, ou pegar por questões e identificar lá o percentual do que mais cai, e estudar só isso, é como se você fizesse isso aqui, ó. Você pega boas partes do conteúdo, mas não pega tudo, percebe? Então, lembra que eu falei lá no começo, quanto mais você pegar, menos sorte você vai precisar na hora da prova. Quanto mais coisas faltarem, mais sorte você vai precisar de que caia apenas o que você estudou. Faz sentido? Então vamos supor que você estudar por bizu, por materiais que já compilam só a parte que mais cai, aquela parte que estatisticamente as bancas mais cobram, você vai fazer algo desse tipo. Então, você vai precisar de muita sorte mesmo, para que na sua prova, tudo que você precise para passar esteja realmente dentro desses pontos aqui que você estudou. Se isso acontecer, caírem na sua prova os pontos dentro do que você estudou, maravilha, você tem chances de ser aprovado. Só que tudo isso aqui que ficou de fora, apesar de não ser necessariamente estatisticamente relevante,
ainda pode cair na sua prova. E olha quanta coisa você deixou. Você vai precisar de muita sorte para que esses pontos aqui não sejam cobrados. Percebe? Então, você vai precisar contar bastante com a nossa querida amiga sorte. Então, aí, como eu estava falando lá com a lousa, você vai precisar contar mais com a sorte. Quanto menos você domina do edital, mais sorte você vai precisar na hora da prova para não ficar dependendo de cair só aquilo que você sabe. É claro que eu não estou querendo dizer aqui que você tem que esperar o dia que você sentir que sabe todos os pontos que são passíveis de serem cobrados para ir fazer prova. Não, você tem que ir estudando e já ir começando a fazendo as provas que forem oportunidades para você. Mas entender que é uma construção, percebe? Então, tem um ponto importante aqui, que é essa mentalidade de construção do conteúdo. Por isso que eu falei da diferença. Se você usar essa estratégia de começar pelos pontos mais cobrados, e tem dois momentos do estudo, né? O pré-edital e o pós-edital, do estudo de guerra, que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Mas se você utilizar essa estratégia de começar pelos pontos mais cobrados, mas com a ideia de que vou começar por ali, mas vou continuar construindo a minha base de conhecimentos pelo tempo que for necessário até passar, pode ser uma boa estratégia. Eu falei pode ser porque tem alguns contras para ela e a gente já vai entrar nisso daqui a pouco também. Segurei mais um pouquinho. O problema é você entrar nessa achando que você vai pegar um material resumido que vai estudar só aquilo, que já vai passar de primeiro e pronto. É a mentalidade do estudo fast food, do rápido e fácil, e a gente não querer pagar o preço do médio e longo prazo e achar que existe um atalho. Sabe? Esse é o grande problema, é o tipo da mentalidade que está por trás. A ferramenta em si, ela pode ser boa e ela pode te ajudar em alguns momentos. O grande problema é o tipo de pensamento que você vai utilizar por trás dessa coisa de estatística do que mais cai, pegar atalhos e esse tipo de coisa. Eu estava falando aqui que a gente tem dois momentos de estudo, né? Antes do edital e depois do edital. E depois do edital, que eu costumo chamar de estudo de guerra, porque aí muda tanto o seu ritmo quanto a sua maneira de estudar. Só fazendo um pequeno apanhado aqui, caso alguém seja novo no canal, não tenha visto vídeos anteriores em que eu já falei sobre isso, só para você não ficar muito perdido. Para passar em concurso, primeira premissa é você tem que se preparar no médio a longo prazo antes da publicação do edital. Isso é muito verdade para a grande maioria dos concursos. Então, você já tem que começar a estudar antes até de ter notícia de uma publicação de edital. Você tem que ir se preparando. Só que o que acontece? Enquanto o edital não sai de verdade, a gente não sabe com exatidão, com precisão, todas as matérias que vão cair. Então, a gente vai ter que fazer um estudo nesse período com base em provas passadas e provas da mesma área e na própria atividade do órgão para o qual você vai querer prestar a prova. Por exemplo, que não tem como vislumbrar uma prova do TCU em que não caia controle externo, porque é a matéria que explica o que o TCU faz, e que não caia auditoria governamental, porque é o que você vai fazer lá, você vai fazer uma prova para auditor, só citando aqui um exemplo. Mas o que eu estou querendo dizer é, antes do edital sair, a gente vai trabalhar com aquelas matérias que são aquelas que não tem como não caírem, que vai ser, assim, uma grande aberração do universo se por acaso um dia vier uma prova do TCU sem AFO, por exemplo. A AFO é a Administração Financeira Orçamentária, né? Então, a gente vai trabalhar com aquilo que já é praticamente certo de cair, e conforme você vai fechando essas matérias e se tornando bom nelas e solidificando essas matérias, você vai pegando as próximas dos outros editais, aquelas que caíram com menos frequência, ou aquelas que tendem a cair com menos questões ou com conteúdo menor, e assim você vai hierarquizar a importância das matérias. Então, quando eu estou falando de pré-edital, que é aquele estudo de médio e longo prazo que eu vou fazendo, construindo um pouquinho de cada vez quando eu não tenho a prova em vista ainda, eu não recomendo você utilizar essa técnica. Talvez você até possa, mas aí eu vou falar sobre os prós e contras daqui a pouquinho. No pós-edital, que é depois que saiu o edital, o que você vai fazer? Idealmente, o primeiro ponto. Você vai comparar o que vem no edital, porque ali agora de verdade a gente já tem todas as regras definidas, as regras do jogo estão ali, então a gente já sabe exatamente tudo que pode cair na sua prova, né? Tudo que pode ser cobrado na sua prova. Então você vai comparar isso com
com o que você já estudou e o quanto você já cobriu desse edital. Idealmente, no seu estudo, você vem fazendo esse registro, então você vai olhar, né, o que vem ali no edital e o que você já estudou. No mundo ideal, coisa mais linda da vida, maravilha, é você sair o edital e perceber que já estudou ele inteiro. Só que não se frustre se isso não acontecer, porque muitas vezes pode mudar matérias, podem vir matérias que não caíram antes. Então, o ideal é que esse período entre o edital e a prova você utilize, sim, para fazer revisões e consolidações de tudo que você já veio estudando até aqui, mas também para fazer um estudo daquelas matérias que ou você não tenha conseguido fechar, ou que sejam matérias de novidade. E aí vai ser o tal negócio, né? Quanto mais faltar, quanto mais matérias desse edital, mais tópicos ou matérias inteiras, enfim, você ainda não viu, você ainda não domina, mais sorte você vai precisar também no seu estudo. E nesse caso, porque a gente já tem uma prova em vista, uma data ali marcada, nesse caso, você pode fazer um estudo de guerra que pode sim ser focado nos pontos principais, nos bizus, porque você vai tentar fazer ali o pega-varetas, pegar a maior quantidade de questões. Só que percebe que isso não funciona para a prova como um todo, não funciona para um edital como um todo. Se a gente está falando de concursos mais robustos, que cobram aí suas 15, 20 matérias, como o TCU, Receita Federal, enfim, é inviável você fazer só o pega-varetas, só o mais fácil, entre aspas, ali, só o mais estatisticamente mais cobrado, para todas elas. E se a gente está falando de concursos de nível médio, concursos que, em tese, as pessoas às vezes têm essa ilusão de que são mais fáceis de passar, só que por eles cobrarem menos matérias, tem muito mais pessoas fechando aquilo. Então você precisa estar muito mais próximo de dominar o edital todo para ter chances para passar. Então, nem para um caso, nem para o outro, essa tática do bizu, escolher os pontos que estatisticamente são mais relevantes e focar só naquilo, nem um caso nem no outro ela vai ser muito efetiva. Pode ser que aconteça como eu mostrei lá na lozinha e você dê uma sorte extrema de tudo que cair está dentro do que você estudou? Pode, mas aí você vai ter que contar com sorte, que é algo fora do nosso controle. O que eu falo, que eu sempre oriento os meus alunos e que tudo que eu ensino é focado para faça o seu melhor e foque no que está no seu controle. O que está no seu controle é o seu estudo da melhor forma possível. Então a gente tem que se preparar de modo que tudo que está no nosso controle a gente vai fazer para reduzir o máximo que for possível ser reduzido as chances de você ser reprovado. Então, faça tudo que está no seu controle. Algumas coisas vão ficar por conta de sorte, mas quanto mais você deixa passar de matéria, mais sorte você depende. Beleza até aqui? Então, para recapitular, eu estava dizendo que no estudo de guerra, no estudo pós-edital, e eu tenho um módulo inteiro no Passar Sem Pirar que explica o estudo de guerra, né? Mas agora eu quero só te dar essa noção, seria inviável explicar tudinho, mas você vai olhar para o que ainda falta, e disso que ainda falta, que veio no edital que você talvez ainda não tenha estudado, ou porque não deu tempo, ou porque foi uma matéria nova, aí você vai fazer o seu melhor para pegar a maior quantidade de pontos ali. É diferente daquele estudo que a gente vem fazendo antes do edital, que é o de solidificar o conhecimento daquelas matérias que a gente sabe que tem a maior chance de serem cobradas, assim, direito constitucional, administrativo, português, que vem para praticamente qualquer concurso, e aí dentro das suas próprias áreas você vai ter, né, de cada área você vai ter as suas matérias que eu chamo de núcleo duro, que são aquelas mais importantes para aquelas áreas. Então vamos lá, vamos falar sobre os problemas que eu vejo com essa ideia, com essa tática, com essa estratégia, com essa ferramenta que seja, de você estudar só os pontos mais cobrados estatisticamente. O primeiro é esse que eu já comentei, que é essa mentalidade do atalho, né? De você achar que vai estudar só aquilo. Ah, tá saindo um concurso ali que me interessa, vou pegar um material bisurado, vou pegar um material que dá só os pontos principais que são mais cobrados, vou estudar aquilo, vou passar e acabou minha vida de concurso. Essa ideia do rápido é um dos pontos ali principais, um dos principais problemas com essa ideia. Às vezes, mesmo que você pense, ah, não, vou começar por aqui e tal, depois eu continuo. Tem um perigo aí de você acabar indo nessa onda e acabar aos poucos, né? Fechou um material resumido, por exemplo, só dos principais pontos e falar, nossa, acabei, agora eu vou passar e tal. E mesmo que você inicialmente tenha tido essa consciência que, não, eu vou começar por aqui, é muito fácil você esquecer sobre isso ao longo do caminho, achar que já está preparado, ir para a prova e aí possivelmente não passar. Se você não passar, se você não der sorte, né? Vai depender da sorte, se ela não te ajudar, você ficar frustrado, você ficar com essa falsa ideia de que você fez a sua parte, de que você estudou bem e de que você não passou, e isso ser
um baque para você que acabe te atrapalhando aí a retomar os seus estudos. Então, muito cuidado com esse primeiro ponto. O segundo ponto de problema que eu vejo com essa abordagem, mesmo que você fale, não, beleza, eu vou sim estudar no longo prazo, antes do edital, mas eu vou começar pelos pontos estatisticamente mais relevantes, porque assim, se a prova vier antes de eu terminar, eu já vi o que é mais importante de cair, etc. Então tem um problema aí, que é talvez você não conseguir consolidar bem esse conhecimento, ou por fugir de uma ordem lógica da matéria. Algumas matérias você precisa ir construindo conhecimento, então é como se um próximo ponto, o próximo tema dependesse de você entender o anterior. Isso vai tendo uma construção lógica, e não necessariamente tudo que é mais cobrado está dentro dessa lógica, percebe? Então pode ser que você pegue um material aí que traga pontos esparsos para você estudar, só que você não estudou as outras partes da matéria que iam fazer a ligação entre uma coisa e outra. E aí fica mais difícil para você compreender, para você realmente ganhar o domínio dessa matéria. O outro ponto também é não dar tempo de você ganhar familiaridade suficiente. Se você pega ali só um resumo ou só um material que traz só as partes aí estatisticamente mais relevantes, e você está estudando algo que é muito desconhecido para você. Vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu sou formada em propaganda e marketing, publicidade, e direito para mim parecia um outro idioma quando eu comecei, tanto que eu comprei um dicionáriozinho jurídico mesmo e eu ficava pesquisando aqueles termos todos. No começo, para mim, foi assim. Eu li tanto, eu estudei tanto, que hoje se tornou algo que eu lido com facilidade, apesar de não ser formada em direito, né? Tudo que eu estudei durante minha preparação para o concurso, hoje eu escrevo lá as minhas instruções nos processos no tribunal, utilizando os conceitos do direito normalmente. Mas, se eu tivesse pegado apenas pontos específicos e não tivesse feito esse estudo, não tivesse tido esse tempo de me familiarizar, de construir essa base sólida, pode ser que eu não conseguisse chegar nesse ponto. E aí eu ia ficar dependendo de ficar memorizando, só decorando as coisas, e a gente não consegue decorar tudo. Entender e memorizar são coisas diferentes, só que o entender ajuda muito no memorizar. É muito mais fácil você memorizar algo que você entendeu. São coisas diferentes, a gente pode falar sobre isso num outro momento, mas se você não tiver uma continuidade da matéria, com uma sequência, e ficar pegando só os pontos ali de bizu, se for algo muito difícil, muito desafiador para você, talvez não seja nem desafiador, mas muito diferente do que você conhece, você não vai ter essa continuidade, e isso vai atrapalhar com que você realmente desenvolva uma base sólida desse conteúdo. Isso fica mais crítico e mais grave ainda quando a gente está falando de matérias que podem ser cobradas na discursiva, por exemplo. Se você não tiver um estudo um pouco mais intenso dessa matéria, de realmente ler a respeito, ficar ali, né, mais imerso na matéria, na hora de responder uma discursiva, isso pode ser um problema para você. Talvez você até decore algumas coisas e consiga responder questões objetivas, mas um estudo assim mais superficial, mais feito só sobre pontos estratégicos e não o estudo da matéria como um todo, ele vai tender a não te dar uma boa base para responder provas discursivas. E tem outro ponto sobre discursiva também. Quanto mais a gente lê, melhor a gente tende a escrever. Isso é um fato. Então, precisa sim, algumas matérias você vai precisar ler mais, dá-las com mais afinco, de uma forma mais completa, até para garantir aí que você consiga fazer uma boa prova discursiva sobre elas. E o terceiro ponto que eu vejo de negativo aqui com isso é quando você não entende o porquê das coisas, a estratégia por trás de cada tipo de técnica, que é o que eu falo sempre para os meus alunos o tempo inteirinho. No meu método, eu explico sempre o porquê de cada coisa, para você ter uma visão do porquê que você está fazendo aquilo, né? Que tudo tem um motivo e tudo se encaixa ali na metodologia. Mas muitas vezes, se a gente não tiver esse senso crítico, esse pensamento de entender o porquê das coisas, você pode pegar e falar assim, faz sentido na minha cabeça aqui, né? Estudar só o que estatisticamente mais cai, começar por essa abordagem e tal, quer seja pelo pensamento mais de pegar atalho, quer seja pelo pensamento de estratégia mesmo, vou começar estrategicamente com o que mais cai e depois, dando tempo, eu vou estudando todo o resto. Se você não se conhecer, não conhecer seu perfil e achar que você tem que fazer isso igualzinho para todas as matérias, você pode ter problemas aí, porque talvez existam matérias em que você consiga fazer isso de uma forma que vai realmente te ajudar e te economizar tempo e te ajudar a render mais, e outras em que seja inviável, e outras que você realmente precise ler
precise fazer um estudo mais aprofundado. Então, não adote sempre a mesma estratégia para todas as matérias. Isso vai ter a ver tanto com o teu próprio perfil com cada matéria, né? Como eu comentei aqui, a questão de você ter mais facilidade ou desafio com as matérias, quanto com a própria importância da matéria e com o próprio momento. Então, por exemplo, vamos lá, direito constitucional, né? Que é uma matéria importantíssima aí para basicamente todos os concursos vão ter. Dificílimo ter um concurso que não caia, que não peça direito constitucional. Se você fizer um estudo só do bizu ali do direito constitucional, você está deixando furos muito grandes na sua preparação. Por outro lado, quando a gente está falando de TCU especificamente, só para dar um exemplo, você vai ter isso para várias áreas, mas a gente está falando de TCU especificamente, você tem lá estatística. Estatística não é aquela matéria que define o jogo, não é aquela matéria que você precisa ir em todos os pontos e fechar a matéria. Direito penal, talvez, os 3 direitos ali, o civil, o penal e o processo civil, pode ser que sejam matérias dentro do contexto do TCU, não pegue isso para todas as áreas, mas dentro do contexto do TCU, pode ser que essas sejam matérias que, se você não fechou até sair o edital, vale a pena você fazer o estudo só do bizu, porque elas não são tão estruturais assim, elas não são tão vitais para a sua aprovação. É claro que, lembra da figura, quanto mais pontos você conseguir pegar, menos você depende de sorte, mas tem matérias com maior e menor importância. Então, quanto menor a importância da matéria, mais pode fazer sentido você adotar essa estratégia aí de pegar só os bizus, quanto mais próximo da prova também, né? Eu já tive perguntas de pessoas que me falaram assim, Mayra, eu já fechei praticamente todas as matérias do TCU. Devo estudar estatística? Eu falei, olha, o edital não saiu ainda, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo aqui, que a gente está em novembro de 2020, ó, não temos edital na praça ainda. Se você já fechou tudo, você tem tempo de estudar a estatística. A questão é entender a relação custo-benefício das matérias com o tempo. Outra coisa é, o edital tá para sair ou tá publicado e você ainda tem coisas importantes para fechar e você vai se preocupar com estatística. Percebe? Então entenda momento, importância da matéria e o seu próprio perfil. Talvez você seja uma pessoa de exatas que consiga ir lá os bizus da parte das exatas e conseguir aprender a fazer aqueles exercícios ali sem entender o todo. Talvez você seja uma pessoa que precisa entender todos os passos para conseguir construir o raciocínio. E isso vale para qualquer área. Então, o terceiro erro é você simplesmente adotar como regra sem um senso crítico por trás. E aqui o senso crítico principalmente é de você ter a autopercepção de como você rende em cada tipo de matéria e ver se aquele estudo está funcionando para você ou não. E aqui eu aproveito para fazer mais um parênteses. Saber verificar se o estudo está funcionando para você ou não é muito importante em qualquer situação. Não de só você pegar só o bizu ou só aquela parte com os tópicos estatisticamente mais relevantes. Tem a ver também com você entender se o seu estudo está indo bem ou mal, está rendendo ou não, como um todo. Entender se o que você está fazendo está sendo eficiente e deve ser mantido ou não. Porque o estudo para concurso é bem diferente do estudo que a gente fazia para colégio. Eu falo sempre isso, eu ensino isso para os meus alunos, talvez você já tenha me ouvido falar aqui, mas você precisa estar sempre presente para isso. E, Mayra, como é que eu sei se eu estou estudando bem ou não? Você está acertando questões? O estudo que você está fazendo está te fazendo conseguir acertar questões? O seu termômetro sempre vão ser as questões, porque a gente está estudando para acertar a questão no dia da prova, para nada mais do que isso. Lembra sempre dessa máxima, é acertar questões. Beleza? Então, aprenda a fazer essa autoavaliação. Se você não estiver se sentindo seguro, não sabe se está estudando certo, não sabe se está fazendo direito, faz essa avaliação. Eu estou conseguindo acertar questões? Esse estudo que eu estou fazendo está me permitindo acertar questões? Esse sempre vai ser o seu termômetro. Seja, então, por uma questão de você pegar o material resumido ou só com as partes estatisticamente mais importantes, ou bizu, ou enfim, e ler aquela parte, ir para as questões e conseguir fazer, ou seja, para qualquer outra técnica que você aplique do seu estudo. Show até aqui? É claro que se você decidir usar essa ferramenta, decidiu começar pelo estudo dos pontos que são mais relevantes, que mais caem nas provas, seja por uma questão de a gente estar ali já no pós-edital e você vai fazer isso como parte do seu estudo de guerra, seja para você começar pelo que é mais importante e depois que você terminar essa parte, dando tempo, você vai para os próximos temas, é importante você sempre se lembrar que
essa pesquisa tem que ser feita de acordo com a área específica de foco. Então, não existe, assim, principais temas do direito constitucional para concurso. Não existe isso. Existem principais temas do direito constitucional para concursos da área fiscal, por exemplo, para concursos da área de controle. Vão ser diferentes, percebe? Porque são áreas que têm enfoques diferentes. Você consegue perceber? Fica claro para você? Eu vou dar um exemplo bem óbvio, que é só para ilustrar o que eu estou dizendo. Que quando você está falando de direito constitucional para a área fiscal, para a Receita Federal, para os fiscos estaduais, municipais, enfim, você vai ter uma ênfase muito maior, uma incidência muito maior de questões que tratam do sistema tributário do que se você estiver falando de direito constitucional para área de controle, tribunais de contas, controladorias, afins. Às vezes, o capítulo de sistema tributário nem vem dentro do conteúdo programático de direito constitucional da área de controle. Em alguns concursos vem, em outros não. Mas mesmo quando vem, são raríssimas as questões que caem. Por outro lado, orçamento público, o capítulo lá de orçamento público da Constituição, dentro da prova de direito constitucional para a área de controle, vai ter um peso muito maior do que tem na área fiscal. Então, você precisa tomar cuidado com essas diferenciações. Olhe bem a área para a qual você está estudando. Se for um material já pronto, que seja um material focado para aquela área, e se for você mesmo que vai fazer essa análise, faça com base em questões daquela área. Isso é bem importante. Pode parecer uma coisa óbvia, mas é importante ligar o seu radar para isso. E o segundo ponto também, se for possível, se você já souber de antemão qual que é a banca, pesquisar por banca também. Quais são as predileções aí daquela banca, porque as bancas tendem a ter os seus temas mais preferidos, mais queridinhos, né? E é claro que você deve dar mais ênfase no que cai mais na sua preparação de uma forma geral. E se você estiver estudando por um bom material, um bom professor já anota esses temas para você, já destaca para você o que é mais importante, já mostra para você, por meio das questões que ele coloca lá no material, que aquilo é mais importante. Se você vai fazendo uma grande quantidade de questões, você também já vai tendendo a ver pelas próprias baterias de questões os temas que mais se repetem. Isso naturalmente já vai acontecendo. A questão aqui é, quando você está fazendo um estudo de qualidade no médio a longo prazo, naturalmente já vão ser destacados os principais pontos, os pontos que tendem a cair com mais força, e você, claro que deve sim fazer um estudo bem focado e bem importante dessas matérias aí. Agora, não é por isso que você deve automaticamente deixar o resto de lado, ok? Então, o resumo da ópera aqui é: se for estudar só por bizus ou começando pelos pontos mais cobrados, veja se isso não está atrapalhando o seu entendimento da matéria de forma geral. Veja se o seu rendimento da matéria está conseguindo ser bom. Não deixe esse ponto, essa facilidade de pegar só ali uma coisa ou outra que pode ser mais cobrada, de subir a cabeça no sentido de, nossa, vai ser fácil, eu vou matar esses principais pontos aqui, vou chegar lá e vou passar e pronto. Se você conseguir, ótimo, maravilha, né? Mas esteja preparado para ir solidificando os seus estudos, a sua base de conhecimentos até o ponto de você estar pronto para passar. Não ache que vai ser só assim, o esqueminha, o bisuzinho, e há um atalho e pronto, beleza? Se fosse assim, seria assim para todo mundo, né? Infelizmente não é. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, te convido para curtir aqui o vídeo, deixar seu comentário para eu entender se esse conteúdo te ajudou, se inscrever no canal e clicar aqui no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E um grande abraço, eu te vejo nos próximos.